sacerdotes, apóstolos e missionários. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós aqui, eles lá. Está escrito que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas é extremamente importante que o chamado por Deus, não por si mesmo, saiba que irá no elevado lugar de Deus e que, ao mesmo tempo, para ser o menor de todos, o servo de todos e o último de todos, ser manso e humilde de coração e sentir-se irmão igual, membro de um mesmo corpo, onde se verá mais claramente a diferença entre congregação social e corpo de Cristo. Vezes é necessário lembrar o sonho e a interpretação dele, quando o homem delira acerca da lei e da graça de Deus. Precipitações, cogitações irrefletidas, probabilidades, presunções, sonhos e astrologias promovem a edição de tantos devaneios que Deus nos acuda. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O fato de um local consagrado para o culto a Deus e o histórico do templo em Jerusalém não anulam a virtuosa liberdade de se adorar a Deus em espírito e em verdade em todos os lugares, programados, consagrados, provisórios ou acidentais. As congregações, por causa do bem imediato que oferecem no conforto da abundância de irmãos juntos no mesmo lugar, geram imaginações e inspirações procedentes da era medieval em aristocracia, feudalismo e cores palacianas. A congregação pode comportar hierarquia interna ou externa, mas no corpo todos são irmãos, idem, iguais. E na religiosidade se cumpre: Deus fez todas as coisas com simplicidade, mas os homens criaram muitas invenções. Na fé, aquele que crê tem a vida eterna. No corpo é diferente, todos são iguais. No corpo é diferente, todos são iguais. Onde fica o altar hoje? No meio deles, no meio de vós, no cumprimento. Hoje se cumpriu esta escritura em os vossos ouvidos, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. O que dava autoridade aos apóstolos para decidirem sobre a doutrina de Jesus Cristo no Evangelho pregado aos gentios era, como diziam, tenho o Espírito Santo. E dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, nos livrou do sacerdócio e ministério da morte e ministério da condenação. Bem vos vá. Segundo aos Coríntios 3, 7 a 9.
o púlpito e o divórcio. O casamento permanece enquanto um dos cônjuges viver. A exemplo, o casamento do sumo sacerdote deveria ser com uma virgem ou com a viúva de outro sacerdote. Na verdade, Deus não abomina o divórcio, nem odeia a separação. Ele mesmo ordenou a Moisés que consentisse e estabelecesse a carta de desquite ou o libelo de divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Mas Deus aborrece a separação e aborrece o divórcio, porque prefere sempre que o homem continue unido à sua esposa, enquanto lhe for possível, para que, em salvando o seu casamento, não se perca espiritualmente a sua alma. Daí a recomendação de deixar pai e mãe e a solução advinda do divórcio por causa da dureza de coração do homem. O que mais se diria da opinião alheia e da opinião pública? Deus não proíbe e não determina o casamento nem o divórcio. Mas vale pedir a Deus que tenha a honra de decidir sobre o casamento. Levítico 21, 7 a 12, Ezequiel 44, 22, Malaquias 2, 3 a 6, 1 Coríntios 7, 39, Atos 15, 27 a 29, Hebreus 7, 11 a 15. Sacerdotes e sacerdócio. A abrangência ou emancipação da ordem sacerdotal precisa ser analisada considerando a nova e eterna aliança de Deus com os homens, como ficou estabelecido e aceito por todos os apóstolos que Pedro seria a liderança deles. Jesus Cristo não o vocacionou para sacerdote nem profeta, mas apóstolo, pescador de homens e testemunha, recomendando a não chamar de imundo aqueles a quem Deus purificou, porque era este o papel e exercício do sumo sacerdote e dos sacerdotes em geral, fazer diferença entre o imundo e o puro. Logo, liderança não é sacerdócio. Jesus Cristo disse: ser-me-eis testemunhas. Não sacerdotes sobre ordem sacerdotal. Há um só mediador entre Deus e os homens, porque Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Este si mesmo é o Filho do reino do seu amor. Misericórdia quero. Templos feitos por mãos, véu, sacrifício, sacerdócio, altar e vítima são elementos da velha aliança que, juntamente com os muitos sangues dos sacrifícios, apenas anunciavam a morte do Cristo que haveria de vir, até que viesse. Agora, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e o homem que esmagaria a cabeça da serpente já bradou desde o sacrifício maior: está consumado. O véu do templo se rasgou, o laço quebrou-se e nós escapamos. Acabou. Estamos em nova e eterna aliança e no sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eis o Cordeiro de Deus que tira, desde a fundação do mundo, o pecado do mundo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, mesmo sem véu, sacrifício de vidas
e sem um sacerdote sacrificando primeiramente a favor de si mesmo, nos livrou da lei do pecado e da morte, porque agora anuncia a morte em memorial do Senhor até que venha. Isto não significa matar novamente. O sacrifício do Cordeiro de Deus e Cristo nosso não será jamais repetido. Foi feito uma vez para sempre. Alfa e Ômega, nova e eterna aliança. Hebreus 7, 11 a 15. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E chegando-vos para Ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, 4 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 1, 3. Efésios 2, 18. Apocalipse 1, 4 a 6. Abrão foi abençoado por Melquisedeque antes de Levi ser chamado para o sacerdócio levítico. Se fosse uma ordem sacerdotal, se cumpriria pela fé conforme Abrão, mas Abraão tivera ascendentes e descendentes genealógicos. Não poderia ser sacerdote na mesma ordem de Cristo Jesus e Melquisedeque, nem mesmo Levi, tribo que recebeu os mandamentos para os cumprir. O sacerdócio que o Senhor nos convocou agora é completamente em espírito e em verdade, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, de sorte que não há maior nem menor. Todos somos irmãos, onde o maior de todos é o servo de todos, o último de todos e o derradeiro de todos. Corpo de Cristo, acima do corpo congregacional.
sacerdócio consumado. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, se recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele, Levi, estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar.